Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui, mais um dia que vencemos, mais um dia que Deus nos fortaleceu, mais um dia que o inimigo caiu sobre a terra. Que muitos acharam que hoje não ia chegar esse dia, mas nós conseguimos chegar aqui, porque a mão santa do Senhor nos segura. Gostaria de fazer uma oração. Aqueles que podem fechar seus olhos, se entregue ao Senhor nesse momento. Fale com Ele o que você necessita, o que você está sentindo nesse momento. Porque somente Ele poderá fazer aquilo que você não consegue. Somente Ele poderá resolver aquilo que você não consegue resolver. Somente é o nosso Deus que nos fortalece a fraqueza que hoje nós estamos sentindo. Talvez hoje você esteja aí na sua casa, assistindo essa live, cansado, talvez com alguma enfermidade, porque hoje você não estava fortalecido. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus entrará em sua casa, em sua vida e em sua família. E todo aquele cansaço, todo aquele mal-estar, toda aquela enfermidade, toda aquela porta fechada, hoje cairá todo o mal e o Senhor entrará para você vencer essa guerra, para você vencer essa luta, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, mas com o Senhor ao nosso lado, tudo podemos. Então hoje se entregue ao Senhor. Fale com Ele no seu íntimo. Esquece tudo que está do seu lado e direciona somente para o céu. Seja ligado diretamente com o céu e fale com o Senhor a sua necessidade, porque eu creio que a sua vida a partir de hoje não será mais a que você viveu. Se entregue a Ele nesse momento e vamos falar com o Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui e entregamos as nossas vidas para Ti. Entregamos a presença do nosso coração grato, Pai. Oh, meu Pai, obrigado por esse dia e por nos permitir estarmos reunidos na Sua casa para adorar o Teu santo nome, Senhor. Senhor, nós consagramos esse culto a Ti. Que tudo que for feito aqui seja da Sua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Toma, Senhor, o controle deste lugar e enche, Senhor, esse ambiente com a Sua presença, do Seu Espírito Santo. E visita, Senhor, cada vida que aqui está presente. Abençoa, Senhor, os nossos louvores, a palavra que será ministrada, e os visitantes e toda a igreja. Que os enfermos sejam curados, meu Pai. Que os corações aflitos sejam consolados, Senhor. Que os desanimados sejam fortalecidos e que vidas sejam fortalecidas pelo Seu poder. Ó Senhor, retira de nós toda distração, todo impedimento, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Dai-nos, Senhor, ouvidos atentos para ouvir a Sua voz e um coração disposto a obedecer a Tua palavra. Declaramos que esse culto pertence a Ti e que Teu nome seja exaltado do início ao fim e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Mas nós que nós saímos daqui, renovados e fortalecidos, e cheios da Sua paz. Oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos, por todas as lutas que vencemos, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela família, pelo emprego, por nós podermos honrar as nossas dívidas. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas.
fortalecer quando estamos fracos. Obrigado por nos levantar quando não temos força. Obrigado, Senhor, por nos alimentar todos os dias através da sua palavra. Obrigado, meu Pai, por nos abençoar por todas as formas. Estamos aqui, Senhor, mais esse dia, para agradecer a Ti, Senhor, por quão grande o Senhor faz em nossas vidas e pela presença do Senhor em nossas vidas todos os dias. Porque se não fosse pelo Senhor, hoje nós estaríamos aqui, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos. Obrigado, Senhor, eu peço a Ti que abençoe a todos que estão aqui e abençoe os seus familiares que estão em casa e abençoe também, Senhor, aqueles que estão assistindo essa live. Que o Senhor venha agir, Senhor, conforme a sua vontade em cada vida, que venha curar, restaurar, libertar, como o Senhor renovar, que essas pessoas possam sentir a sua presença. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as mãos ao Senhor, que é digno de todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Aqueles que podem, abrem as suas Bíblias e aleluias. Glórias a Deus. Em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos amém? Amém. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E então entra, fecha a porta e traz de ti e teus filhos, e então deite o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia aqui, ela nos fala de uma mulher que era viúva. Muitos conhecem já essa palavra, mas essa palavra ela vem para nos ensinar, para nos direcionar. E sempre que eu ouço essa palavra, eu vejo o quanto ela é importante em nossas vidas. Que nós temos que colocar sempre como essa mulher se colocou.
Porque muitas vezes nós iremos passar situações em nossas vidas que nós achamos que não vai ter saída. Mas nós, como já somos servos do Senhor, nós não deixamos momento algum qualquer situação entrar na nossa vida e nos desanimar. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele tem a providência de todas as nossas necessidades. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que nós iremos passar, sim, dificuldades, necessidades, mas que Deus está no controle. E essa mulher, ela era uma serva do Senhor. E seu marido também era um servo do Senhor. E mesmo com a situação que ela se encontrava, ela não se desanimou. Ela não se desesperou. Porque ela sabia que o Senhor já tinha algo para a vida dela. E que ela iria sair dessa situação. Então esse momento é para nós refletirmos até onde está a nossa fé. Até onde vai a nossa segurança? Será que nós realmente acreditamos que o Senhor sempre está no controle? Porque muitas das pessoas hoje falam, o Senhor está no controle, mas quando passam situações em suas vidas, as pessoas se descontrolam. As pessoas, elas não vão pedir ao Senhor que venha fortalecer, que venha dar uma direção para que ela saia daquela situação. Mas aquele que realmente está na presença do Senhor, sabe que nós vamos sim passar situações difíceis, mas que nós iremos sair dessa situação. E foi assim que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela estava passando uma situação difícil, porque o seu esposo havia falecido. E além do seu marido haver falecido, e ela está passando por um momento difícil, porque é um luto, é uma dor, é uma situação difícil naquele momento. O seu marido ainda deixou uma dívida. E aquela mulher, ela não tinha ali naquele momento como pagar essa dívida. E mesmo sendo aquele momento difícil, ela não se desesperou. Ela não foi logo procurando fazer algo que vinha da sua cabeça. Não. Aquela mulher, ela parou e pensou: eu sou serva do Senhor. Meu marido também era. E mesmo hoje ele não estando aqui, eu creio que Deus já está tomando uma providência, que Ele não vai deixar a situação da mesma maneira. E a palavra diz que essa mulher, ela foi até um profeta chamado Eliseu. Essa mulher, ela não correu atrás de um banco, ela não correu atrás de um amigo pedindo dinheiro, ela não correu atrás de um agiota, ela não correu atrás de um empréstimo. Não. Essa mulher, ela foi atrás de alguém que poderia ajudar ela, que estava na presença do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós estamos passando algo em nossas vidas, nós temos que orar ao Senhor. Temos que nos ajoelhar. Temos que buscar ajuda aonde está a presença do Senhor. Porque é Ele que irá nos dar a direção. E ali aquela mulher, ela foi atrás de Eliseu. E ela foi atrás de Eliseu porque ele era um profeta do Senhor. E a palavra diz que quando ela chegou ao profeta, ela não foi falando que queria algo. Ela não foi dizendo que precisava de algo. Que hoje é o que as pessoas falam. Eu preciso de um dinheiro para melhorar. Eu preciso que Deus ajude a minha situação para me melhorar.
Muitas das vezes nós ouvimos pessoas pedindo oração e falando: pede para Deus resolver o meu problema financeiro, porque quando Ele me fortalecer financeiramente, eu vou me fortalecer espiritualmente. Irmãos, não é assim que nós temos que servir o Senhor. Nós temos que servir o Senhor em verdade e em espírito. Não é financeiramente. Porque talvez você ache que o seu problema está no financeiro. Mas não é assim que Jesus age. Deus, Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir uma transformação. E essa transformação que Ele irá te transformar, vai vir o financeiro. Mas primeiro, Deus, Ele tem que transformar a sua vida. Porque não adianta Ele te dar o financeiro e você não ser transformado. Porque você voltará da mesma maneira. Porque como está a sua alma? Como está o seu espírito? Então Deus, Ele precisa te renovar, te transformar, para Ele te entregar algo em sua vida. E enquanto você não ser transformado, não vai adiantar Deus fazer algo em sua vida, porque você irá jogar tudo fora. Você voltará da onde o Senhor te tirou. Por isso, aquela mulher ali, ela não pediu para aquele profeta, aquele homem de Deus, o dinheiro. Ela queria que ele viesse ajudar ela espiritualmente, porque Deus usa os profetas para mostrar o caminho, para mostrar a solução. E ela queria uma solução de Deus. Então ela vai até esse profeta, Eliseu, e ela diz ali: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aquela mulher ali, ela não julgou aquele credor. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Então ela sabia o que era certo e o que era errado. O esposo dela havia emprestado um dinheiro. Então ela sabia que ela tinha aquela dívida. Muitas das vezes as pessoas, elas fazem algo em suas vidas e depois julga a pessoa de errado. Ela não disse que aquele homem estava querendo fazer um mal a ela. Ela não disse que aquele homem estava roubando ela. Assim como hoje as pessoas fazem. Elas vão ao banco, o banco não vai até ela. Ela vai até o banco. Ela pega o empréstimo com o banco. E o banco já estipula aqueles juros. Aquela pessoa, ela já está ciente que ela vai pagar aquela taxa de juros. Mas o que acontece? Depois que ela pega o dinheiro, ela fala o quê? Mas esse banco é um ladrão. Olha os juros que está me cobrando. Não, o banco não é um ladrão. Você que está errado. Então muitas vezes nós temos que nos examinar e ver quem é o certo e quem é o errado. Muitas das vezes você procura o errado e você quer culpar ele de errado. Muitas das vezes você vai buscar a solução em lugares que não vai resolver o seu problema. Muitas das vezes a solução está em você buscar o Senhor, pedir a Ele a direção, mas você quer resolver da sua maneira, do seu jeito, sem pedir orientação ao Senhor. E muitas das vezes o seu problema, ao invés de melhorar, ela vai acumular cada vez mais, vai piorar cada vez mais, porque você quer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. Mas Deus, Ele está ali, disponível, disposto para te ajudar. Mas muitas das vezes você não vai na direção do Senhor. E ali aquela mulher, ela foi até Eliseu. E ela disse para Eliseu que aquele credor iria levar os seus 2 filhos como escravos. Por que ele ia levar como escravos?
porque ela não tinha como pagar. E ela não via como pagar aquela dívida que seu esposo deixou. Mas ela tinha ciência que ela tinha que pagar. E aí, naquele momento, Eliseu, ele diz para ela: que te hei de fazer? Porque uma pessoa de Deus, ela quer saber o que eu posso fazer por você, o que eu posso te ajudar. E ele fala para ela: o que hei de fazer? Dize-me, que é que tens na sua casa? Ele queria saber como nós vamos começar. O que eu posso fazer por você? O que você tem para iniciar? E essa mulher, ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Muitas vezes, nós achamos que nós não temos nada, mas Deus, Ele nos dá tudo. E sempre tem algo em nossa vida que nós podemos fazer. E aquela mulher ali, ela achou que o que ela tinha era pouco. Mas muitas das vezes você tem algo em você que você possa achar que é pouco. Mas Deus, Ele não vê como pouco. Talvez hoje você possa estar orando para o Senhor, que a sua oração pode te ajudar. Talvez hoje você possa estar louvando para o Senhor, e o seu louvor vai ajudar a sua vida e a vida de outros. E não vai ser poucas pessoas que irão alcançar ao Senhor. Você pode estar fazendo muito para o Senhor e para a sua vida. E além da sua vida, você poder fazer muito pelas pessoas que estão ouvindo. Você pode estar pregando a palavra do Senhor e salvar muitas pessoas. Não são poucas. Talvez hoje pode ter poucas pessoas ouvindo, mas hoje, você pregando, você pode alcançar muitas pessoas através de uma live. Então, olha para você e veja o que você tem, que você acha pouco, mas que Deus fará grande. Muitas vezes você acha que você não é nada, que a sua vida não é nada, que o que você faz não é nada. Mas talvez esse nada pode ser muito para o Senhor. Porque Deus, Ele pode te usar grandemente e através de você ganhar muitas almas. Então aquela mulher lá, ela falou: eu não tenho nada. Porque para ela não era nada, era pouca coisa. Então significava para ela um nada. E ela falou: senão uma botija de azeite. E aí, o que esse profeta falou a ela? Ele disse: vai, pede emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E ali aquela mulher, ela acreditava no Senhor, porque ela não questionou em momento algum: como que eu vou pegar vasilhas e não são poucas se eu nem tenho nada? Mas a pessoa, quando ela tem fé, ela fala: esse profeta é de Deus, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida. E a bênção não vai ser pouca, vai ser muitas. A bênção não vai ser poucas. E essa mulher, ela vai e pega as vasilhas e empresta essas vasilhas dos seus vizinhos. E ela pega muitas vasilhas. Talvez quando nós temos a fé pequena, talvez nós não vamos pegar muitas vasilhas. Talvez nós não vamos nem pegar vasilhas, porque não acreditamos que Deus pode fazer algo em nossas vidas.
E muitas pessoas estão assim hoje. Talvez essa mulher pudesse pegar poucas vasilhas, porque a fé dela era pequena. Mas Deus, Ele fala que conforme a sua entrega, será a sua bênção. E se ela buscasse ali talvez 2, 3 vasilhas, talvez o milagre dela não seria muito. Mas essa mulher, ela não questionou em momento algum. Ela foi e fez o que aquele profeta falou a ela. Ela foi em seus vizinhos e buscou várias vasilhas vazias. E sabe o que o profeta fala para ela? Que então entra e fecha a porta e atrás de ti e teus filhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que Deus fala conosco, nós não temos que mostrar para ninguém. Porque muitas vezes Deus vai mandar a gente fazer algo em nossas vidas. E muitas vezes as pessoas que estão de fora, nem todos irão entender. Muitos vão achar que é loucura. Muitos vão talvez desfazer do que Deus falou para você. Muitos irão torcer ao contrário. Mas ali aquele profeta, ele deixa bem claro: entra e fecha a porta, porque tem coisas que somente você e sua família precisam saber. Tem coisas que você quer viver na sua vida, que você não tem que comentar antes do milagre acontecer. Porque primeiro nós temos que receber o milagre, para depois mostrar às pessoas. Mas hoje em dia as pessoas, antes do milagre acontecer, elas abrem as portas dos seus lares, falam o que querem, o que desejam. E nesse momento muitas pessoas que entraram ali não eram pessoas que Deus queria que entrassem. Por isso aquele profeta fala: entra, fecha a porta e entra somente os seus filhos. Somente aqueles que estão torcendo por você. Somente aqueles que estão vivendo o momento que você está vivendo. Porque talvez os que estão de fora não irão entender o que Deus fará. Porque Deus, Ele faz milagres. Mas poucas pessoas creem em milagres. Poucas pessoas irão acreditar que Deus fará em sua vida. Então ali aquele profeta falou para ela: feche a porta. E ela obedeceu. Ela fez o que o profeta pediu a ela. E aí ele falou: e então deixe o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que está cheia. Ele quis dizer: deixe o azeite na vasilha, e aquela que encheu você deixa de lado e vai enchendo a próxima. O Senhor, Ele quer encher o vaso. O Senhor, Ele está ali para nos encher. Mas você está ali para Deus te encher? Você está ali querendo ser cheia do Espírito Santo? Porque o Senhor, Ele quer nos encher. Ele está disposto a nos encher. Mas você está disposto a ser cheio da presença de Deus? Porque ali nos mostrou que ela tinha azeite, mas era pouco. Mas ela estava disposta a trazer as vasilhas para ser cheia de azeite. E ela não temeu ao Deus que iria enchê-la. E quando ela colocava as vasilhas, cada vez que ela colocava, as vasilhas iam ficando cheias. E aí teve um momento na vida dela em que ela pediu ao seu filho: tragam mais vasilhas. E aí ele respondeu a ela. E sucedeu então que todas as vasilhas, e disse o filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma.
Então o azeite parou. A presença de Deus, ela só para quando nós não oramos mais. A presença de Deus só para de fazer milagre em nossas vidas quando paramos de buscar ao Senhor, quando paramos de clamar ao Senhor. A presença de Deus, ela só deixa de existir quando deixamos de sentir a presença. Ali, Deus ele mostrou que o azeite tinha muito azeite. E se tivesse mais vasilhas, mais azeites derramaria naquele momento. E como você está? Que vasilha que você é? Você está cheio de azeite? Você está cheio de azeite nesse momento? Ou você esqueceu já a sua vasilha? Deus ele quer te encher nesse momento. Deus ele quer que você saia da situação que você se encontra. Deus ele quer te fortalecer. Talvez hoje você está numa situação difícil financeiramente. E você não tem nada na sua casa. Talvez você não tenha um alimento. Talvez você não tenha condições de pagar suas contas. Mas como você está com o Senhor, você quer receber esse azeite que o Senhor quer te dar? Porque o Senhor ele está disponível e ele está disposto a te encher. Mas você quer ser cheia do Senhor? Ou você quer continuar da maneira que você está hoje? Porque por mais que hoje você se encontre assim, Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. E não é entregando dinheiro na sua mão, não. Porque aquele profeta, ele não veio entregar dinheiro na mão dessa mulher. Porque ele poderia falar quanto é o valor que o seu marido estava devendo para me pagar essa dívida. Não. Você sabe por quê? Porque Deus, ele mostra o caminho. Deus, ele não vai dar nada se você não entrar no caminho. Então Deus, ele vai estar sempre mostrando o caminho. Mas você está disposto a seguir o caminho que Deus quer que você siga? Porque essa mulher, ela seguiu as regras ali daquele profeta. Ele falou: vai e busca as vasilhas. Vai e se humilha para os seus vizinhos. Não se envergonha de orar para o Senhor. Não se envergonhe de dizer a situação que você está. Clame ao Senhor. E essa mulher, ela fez o que aquele profeta pediu. E você está fazendo o que o Senhor quer que você faça? Você está andando nos caminhos do Senhor? Você está deixando de fazer as coisas erradas desse mundo para servir o Senhor? Você está matando a sua carne para fortalecer o seu espírito? Porque o Senhor, ele quer isso de nós. O Senhor, ele pede tão pouco para nos dar tão grandes bênçãos. E o Senhor, ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje para ele te encher, para o milagre voltar para a sua vida, para a paz do Senhor entrar na sua casa. Porque muitas das vezes você entra na sua casa e só vê briga, só vê confusão, só vê discórdia. E sabe por quê? Porque como está o seu vaso? Como está a sua vasilha? Como está você? Você está cheio? Você está cheio do azeite? Ou a sua vasilha ainda continua vazia?
Comece a buscar ao Senhor. Comece a entregar ao Senhor os seus problemas. Comece a falar com Ele a sua situação. Mas primeiramente, comece a ser cheio do Espírito Santo. Pede para Ele te encher. Porque o Espírito Santo é aquele que vem nos guiando, que vem nos direcionando. E quando você vê numa situação que você não consegue resolver, você pode ter certeza que o Espírito Santo irá lhe mostrar um caminho. E esse caminho vai ser melhor do que você imaginar. Porque Deus, Ele não dá pouca coisa. Porque Deus, Ele faz coisas grandes em nossas vidas. Assim como Ele fez com essa mulher. Ele deu aquele azeite a ela, e não foi pouco azeite. E olha o que a palavra do Senhor fala. E ela foi e trancou os seus filhos, e eles traziam as vasilhas e enchiam. E enchendo todas as vasilhas, ela pediu outra, e ele disse que já havia acabado. E então sabe o que ela fez? Então veio a ela e fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse. Essa mulher, depois do milagre que Deus fez na vida dela, ela não foi viver a vida dela, como todos fazem, muitos fazem. Muitas pessoas oram e pedem oração para o Senhor, vem fazer propósitos, e depois que recebe o milagre, some. Esquece da igreja, esquece de Deus, esquece até de agradecer a Deus, ou agradece somente naquele momento. É assim que acontece com as pessoas. Depois que ela está bem, voltou com seu esposo, talvez a sua vida financeira melhorou, talvez você conseguiu um emprego, e você hoje está bem. Então você pensa, o que eu vou fazer na igreja de novo? Eu estou bem, não irei mais, eu não tenho mais tempo, não dá mais tempo, eu estou cansada. Não, eu não vou. Deus está em todo lugar. É assim que as pessoas reagem depois que recebem os milagres. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela foi até o homem de Deus. E sabe o que ela disse? Então ela veio e fez saber o homem de Deus, o qual ela disse. Olha o que ele fala para ela. Porque ela queria saber o que ela deveria fazer com aquele azeite. E é assim que nós temos que fazer. Quando Deus nos abençoa, nós temos que perguntar a Deus: e agora, Senhor, que seja feita a sua vontade, para que Deus nos direcione aos caminhos dele. E essa mulher, ela fez isso. Ela foi até ele para perguntar a ele o que ela faria agora. E aí ele fala: vai e vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Aquele homem quis dizer: vai, vende o azeite, paga as dívidas que você tem. E ainda sobrou. Olha o tanto que Deus fez na vida dessa mulher. Ele fez um milagre na vida dela. E ainda deixou essa mulher bem. E ainda ele fala: paga as dívidas, e tu e teus filhos viverás do resto. Deus, ele multiplicou aquilo. Deus, ele multiplicou aquele azeite. O que você tem hoje para entregar ao Senhor? Para que Deus te multiplique. O que você tem feito para o Senhor multiplicar as suas bênçãos? Você tem entregue algo ao Senhor? Ou você não entregou nada para o Senhor?
Como estão as suas vasilhas hoje? Elas precisam ser cheias. Então hoje é uma oportunidade que você tem para que Deus venha encher as suas vasilhas. E através disso, as bênçãos do Senhor virem sobre a sua família, sobre o seu lar. E você verá o quão grande Deus fará em sua vida. Mas não continue vazio da maneira que você se encontra. Não queira resolver os problemas da sua vida vazio. Porque você vazio só encontrará na frente da sua vida mais problemas. Mas quando nós estamos cheios do azeite, cheios do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vencerá todos os problemas e virá para a sua vida muito mais do que aquilo que você pediu. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. E Deus, Ele nunca deixa faltar. Ele sempre nos dá mais para nós recebermos mais do Senhor. Nós temos que estar disponíveis e dispostos a receber do Senhor. E se você hoje se sente como a viúva, cercadas por cobranças da vida, por medo do futuro, sentindo que não sobrou nada, ou quase nada, valorize o seu azeite, entregue o seu pouco, entregue a sua força, entregue a sua oração, entregue o seu talento, e foque em Deus, e não nas circunstâncias que você se encontra. Enquanto você estiver disposto a ser um vaso vazio diante de Deus, o azeite do Espírito e da provisão nunca vai cessar na sua vida. Então entrega-se esse vaso diante de Deus, para que Ele venha te encher. Queria falar sobre em Efésios 3:20 diz que Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos. Então nós sabemos que Deus, Ele pode fazer além do que nós pedimos. Então não se desanime, não se distancie do Senhor, porque talvez o que o mundo te oferece é tão pouco perto do que Deus tem para você. Mas para isso, se entregue ao Senhor, para que Ele venha te encher. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar pregando nessa noite. E eu queria agradecer ao Senhor por mais esse ensinamento que Ele nos dá. Que muitas das vezes nós temos que correr atrás do Senhor, não atrás de soluções. Porque a solução vem das mãos do Senhor. Não vem de homens, não vem de mulheres, mas vem do Senhor. Queria aqui falar nesse momento que Deus abençoe a cada um que aqui se encontra e abençoe a cada um que está assistindo. E que eu creio que hoje essa palavra entrou em seu coração e que hoje você não vai ser mesmo a pessoa que você estava sendo, porque hoje você vai orar mais, vai buscar mais e vai ser mais cheia do Espírito Santo, e você verá mudança na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o pastor Luciano para estar dando a bênção final e agradecer a oportunidade e pedir as palmas ao Senhor, que é digno de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fala sobre a nós.
Palavra maravilhosa. Irmãos, todas essas palavras a gente tem que guardar em nossos corações, em nossos pensamentos e aplicar essas palavras em nossas vidas. Aqueles que podem, irmãos, fiquem de pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Pai Deus, Pai amado. Pai amado, hoje a sua palavra foi pregada aqui, Pai amado, neste altar, para esta igreja, Pai amado. Pai amado, que essa palavra, ela, Pai amado, ela possa entrar em pensamentos, em corações, e que pessoas possam aplicar essas palavras em suas vidas. Pai amado, eu peço no nome todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo, que durante a semana nós possamos refletir nessas palavras, que nós possamos analisar essas palavras, e que a nossa vida, Pai amado, seja transformada a partir de Ti. A partir, Pai amado, de nós aplicarmos a Sua palavra em nossas vidas. Pai amado, eu peço em nome todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos voltar, Pai amado, em segurança para os nossos lares. Pai amado, se tem aqui alguém hoje, Pai amado, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, Pai amado, faça na vida deles, pois o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas. E eu creio, Pai amado, porque eu já vi o Senhor curar muitas pessoas. Eu já vi o Senhor fazer sinais, maravilhas, Pai amado. E eu peço a Ti hoje, faça sobre a vida das pessoas. Pai amado, tudo que foi feito nesse culto hoje foi para glorificar o Seu nome. Foi para exaltar, Pai amado, o Seu nome, pois o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor está presente aqui neste lugar. Pai amado, obrigado por essa presença maravilhosa, obrigado por esse culto maravilhoso, Pai amado, e tudo que peço, Pai amado, é em nome de Jesus, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos,